E aí, estamos ao vivo? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes! Estamos iniciando mais um programa. Bom dia meninas, sejam bem-vindas! Esse é o nosso Que Jeito? Cultura, Trabalho e Empreendedorismo, no seu 18º episódio. Olha só que maravilha, deixa eu botar aqui o meu fone pra gente ir começando. Olá, bom dia Júlia Salgado, bom dia Luiz, que bacana ter você aqui, viu? Olá Ju, tudo bom minha prima? Bem-vinda, bom dia. Oi, gente. Então, este é o Que Jeito? Cultura, Trabalho e Empreendedorismo, nosso projeto de extensão, né, que é feito na Pró-Reitoria de Extensão da UFRB, também pelo Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas, o Secult, Centro de Ensino lá de Santo Amaro. Eu sou Daniele Canedo, sou professora do Secult, pesquisadora, gestora cultural, capoeirista, conselheira de cultura, e esse programa é feito por mim e por uma equipe muito bacana de mulheres muito retadas, que é Kátia Costa, Gleice Canedo, Eloá Ramayane, Ana Andrade, Maria Santana e Júlia Salgado, que estará comigo hoje aqui. Nós estamos num bloco sobre redes e coletivos criativos. Então, o nosso programa, como a gente sempre começa aqui apresentando um pouquinho, né? Ele é dividido, a cada mês nós temos um tema, e nesses temas nós dividimos em programas. Então, esse mês o tema é redes e coletivos, e hoje nós vamos falar sobre redes transnacionais. Então, eu vou botar aqui redes e coletivos transnacionais, as articulações que são feitas. Bom dia, Camila! Hoje nós teremos aqui o prazer de ter o projeto Pachamãe sendo apresentado aqui. Que prazer ter vocês, viu? A gente já conhece esse projeto, já ouve falar e já tem vontade de trazer vocês aqui desde o primeiro momento, né? Desde que a gente começou, né, Kátia Costa, que a gente fala aqui da necessidade. Hoje nós teremos também aqui o projeto Now, lá diretamente do Capão da Chapada Diamantina. Então vai ser um programa muito bacana. Para a gente começar, eu vou chamar aqui, vou botar aqui logo o nosso episódio. Então esse é o EP 18. Enquanto eu escrevo aqui o tema, eu vou pedir um favor para vocês. Que tal vocês clicarem aí no aviãozinho e mandarem esse vídeo, essa live, para todas as pessoas que vocês conhecem, que podem se interessar pelo nosso tema. Cultura, trabalho, empreendedorismo, redes criativas transnacionais. Vamos lá? Mandem aí, gente, para a gente trazer mais gente para essa conversa. Tecendo redes criativas transnacionais. E o que é o Que Jeito? É uma live? Não, é um programa semanal, todo sábado, às 9 horas, aqui nos nossos Instagrams, né, gente, cada um no seu Instagram, e a gente tem um conteúdo grande aí já criativas transnacionais. A gente já tem, obrigada Maria, valeu pela pesca! A gente já tem um conteúdo grande, já compartilhado, então quem tiver interesse, temos 17 episódios anteriores com convidadas e convidados muito interessantes, que valem muito a pena vocês conhecerem. Eu vou convidar aqui então para a gente começar a minha parceira hoje, minha amiga Júlia Salgado. Seja bem-vinda, Julinha. Bom dia. Ouve meu microfone? Olá. Você me ouve bem? Ouço bem. Tudo bem? Essa semana eu passei umas vergonhas já. Tudo certo, tudo certo. O que é que você me conta para essa manhã de sábado, de luta, Menina, de guerra e resistência? Vamos começar, né? Aqui no programa, gente, a gente tem um quadro que se chama Antes que a gente se esqueça, porque tem coisas nesse país que a gente se esquece. Se esquece muito rápido, se esquece muito fácil e a gente não pode se esquecer. Então a gente quer deixar aqui
marcado. Toda semana, as notícias importantes da semana, porque a gente não quer esquecer. Então, antes que a gente se esqueça, vamos falar disso. Antes de passar para você, Júlia, eu queria já começar com uma. Outro dia, Júlia, eu fiz um vídeo aqui incentivando os artistas, né, falando sobre a importância dos artistas se posicionarem. Porque a gente entende, né, aquela polêmica toda que rolou aí com as Ivetes, as Julianas, que dizem, não quero me posicionar politicamente. E a gente fala, é importante que elas se posicionem, porque a influência dessas pessoas é muito grande, né? Elas podem fazer toda a diferença quando elas dizem o que elas pensam. As pessoas ouvem elas, as pessoas entendem o que elas estão falando como uma referência de comportamento. Logo, é muito importante que elas se posicionem. Essa semana nós vimos um artista, nosso programa é sobre cultura, nós vimos um artista envolvido num escândalo de violência doméstica, o DJ Ives. E todo mundo ficou muito, muito abalado, surpreendido e chocado com as cenas absurdas daquele homem, né, batendo numa mulher com um bebê pequeno no colo, independente também de ser com bebê. A violência doméstica é um problema que mata mulheres dentro de casa, né, que assola, que marca o corpo, que marca a cabeça, que marca a saúde mental, porque não deve ser nada fácil você viver num ambiente de segurança dentro da sua própria casa. E aí, esse que hoje, né, a notícia aí no Twitter, é o fato de um outro artista, Tirulipa, que finalmente, né, se posiciona de alguma coisa, mas dessa vez não para defender, por exemplo, algum posicionamento importante para a sociedade, não para se posicionar, por exemplo, contra os casos de violência doméstica, contra o feminicídio, a favor da segurança das mulheres ou pelo fim desse tipo de situação. Ele se posicionou a favor desse criminoso, pedindo que as pessoas relevem, dizendo que é possível que através do diálogo e com a vontade de Deus essa situação melhore. E a gente precisa dizer a esse artista que não é esse tipo de posicionamento que a gente vai aceitar. Então, eu queria começar antes que a gente se esqueça, deixando esse posicionamento aqui muito claro, né? Nós não aceitaremos mais esse tipo de violência doméstica, seja de quem for. Seu Tirulipa, não é esse tipo de influência que a gente espera que você faça, porque a sua opinião faz com que muitos homens achem que é normal continuar batendo em suas mulheres dentro de casa. Suas mulheres não, né? Nas companheiras, nas pessoas que estão dos seus lados, que não são. O mais grave é que a gente entende que violência doméstica seja, de uma forma geral, eu entendo que violência doméstica seja só agressão física, né? Quando, na verdade, a violência doméstica, a violência contra a mulher, o feminicídio, se dão por várias instâncias, né? Desde o abuso emocional, a pressão, a chantagem emocional, para que a mulher largue seu trabalho, para que se isole dos seus amigos. E o que é mais, é porque eu vi muita notícia falando sobre isso essa semana, eu acho que foi uma data importante. E o que é mais impressionante disso é que são raríssimas as mulheres que eu conheço que nunca tenham passado por alguma coisa parecida. Não necessariamente a violência e a agressão física, mas a chantagem emocional, a violência emocional sobre a condição dela ser mulher, né? E o domínio desse corpo, a manipulação desse corpo, e é extraordinário, porque eu vi um meme, né? Que no geral mais homens morrem do que as mulheres, mas é mais assustador que as mulheres que morrem dentro de suas próprias casas. Imagina. Elas são assassinadas dentro de suas próprias casas. É legal você falar isso, né? Porque a própria Lei Maria da Penha, quando ela fala em violência e em casos de assédio, ela pensa lá em pelo menos 5, né, tipos de assédio, se eu não me engano, e um deles, por exemplo, é a violência física, mas há outros tipos de violência, por exemplo, a financeira, quando os caras pegam o cartão de crédito. Tem situações, e aí uma amiga advogada falou disso, né? Muitas situações que a mulher trabalha e que fica com cartão de débito. É um homem. Ele vai lá, saca o dinheiro e ele controla completamente o dinheiro daquela mulher, ou seja, ele escraviza o trabalho dessa mulher, porque ele pega o dinheiro e ele decide o que vai ser feito. Olha, é estarrecedor ainda. É muito estarrecedor. Falando em boas notícias aqui, Tiago Azevedo está aqui, Artes Utopias está aqui, Eloá, Ismael Fagundes, quem mais? Juan Brizuela está aqui conosco, cheio de gente bonita e interessante para acompanhar nosso programa. Bem-vindos, bem-vindes, que maravilha. Mas vamos passar rapidinho, Júlia, pelas outras notícias dessa semana que são importantes. Aqui essa, sim, era importante a gente passar porque envolve, né, feminicídio, envolve violência doméstica, envolve também o campo artístico,
cultural. Ah, isso é de chorar. O que a gente não pode se esquecer é que o trabalhador da cultura não tem um minuto de paz nesse país. E seguimos só com notícias estarrecedoras, assustadoras sobre o que anda acontecendo. Essa semana a notícia mais assustadora, uma das mais assustadoras, porque o Brasil está muito pior do que filme de terror. E os perseguidos, as vítimas desse processo, não no sentido de vitimismo, tem sido nós, trabalhadores da cultura, que estamos sempre sendo criminalizados. E essa semana foi a notícia que o famoso Festival de Jazz do Capão, de procedência inquestionável, de milhares de edições, respeitado por toda uma comunidade artista, por um público, de importância econômica para a economia local do Capão, teve o apoio via Lei de Incentivo à Cultura, a famosa Lei Rouanet, negado pela Fundação Nacional das Artes, FUNARTE, por considerar o posicionamento dos seus organizadores nas redes sociais. Em junho do ano passado, desvio de finalidade ao classificarem um evento como antifascista e pró-democracia. É assustador porque o organizador do evento não pode se manifestar politicamente um ano antes de solicitar o recurso e eles julgam a partir daí. Para quem não lê o parecer está disponível na internet, ele é público e ele é, no mínimo, bizarro. As justificativas, o festival vai ser, a proposta é que o festival seja realizado em formato virtual, mesmo sem o patrocínio da Lei Rouanet. O proponente foi o professor Rony Scott, também de currículo e de engajamento e de história na música, inquestionável, muito louvável. E o projeto foi avaliado, o festival foi avaliado como desfavorável, não pela quantidade técnica dos critérios de avaliação das leis, e sim por essas justificativas religiosas relacionadas ao posicionamento político do organizador, que é tal, Tiago Tal, nossa solidariedade para esse processo. E as justificativas têm fundamentos religiosos absurdos. Não sei se você tem para comentar com isso, só um minuto de silêncio. Um minuto de silêncio, né? E palmas para esses guerreiros, produtores, profissionais, altamente profissionais. A gente está falando de pessoas com um currículo. Essa semana, né, Júlia, em sala, eu e Júlia estamos dividindo um componente lá no Secult. Em sala nós lemos o currículo dos envolvidos, lemos o parecer para que a turma entendesse um pouco do que a gente está falando, porque é inadmissível que no contexto como foi feito um parecer daquele tivesse qualquer justificativa para ser feito. Então eu não vou nem me prolongar nessa discussão, a não ser o fato de que a gente não pode aceitar, né, que o nosso profissionalismo seja questionado exatamente pelo que nos faz artistas, que é a nossa capacidade de engajamento político, social, nas causas dos nossos tempos. Se os artistas não fizerem isso em prol da democracia e contra o fascismo, né, deveria ser praticamente, né, uma questão assim de, não é que bom. Enfim, que bom que existe o artista para falar por nós. Pausa para uma nota do parecer técnico, não sei se é para rir ou para chorar, como diz o meme, kkk crying. É um objetivo, finalidade, para posicionamento técnico desfavorável, objetivo e finalidade maior de toda a música não deveria ser nenhum outro além da glória de Deus e a renovação da alma. Olha, isso eu nunca vi, nem nenhuma instituição. E aí, falando nesse assunto, Estado laico e cultura, ironicamente, em novembro do ano passado, a Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados aprovou a proposta que reconhece a música religiosa e eventos a ela relacionados como manifestação cultural passível de utilização dos mecanismos de fomento previstos na Lei de Incentivo à Cultura, também conhecida como Lei Rouanet. Essa fonte está na agência de notícias, e é outra ironia, quer dizer que não pode o Festival do Jazz do Capão, que movimenta toda uma economia local, que depende disso, mas que é possível financiar a música religiosa. Vamos para frente. Não, acho que é isso. Acho que você falou tudo. Vamos para frente. Essa semana também, o secretário especial de Cultura, nosso querido, ironicamente, mas... porque a gente tem nosso presidente, nosso secretário especial,
Como ele é especial, senhor, de cultura do governo federal, Mário Frias, fez nessa quinta-feira, dia 15, um comentário racista em uma rede social do historiador Jones Manuel, também um historiador genial, extraordinário, dizendo que ele precisa de um bom banho, porque o Jones Manuel falou o quê, gente? Não ele falou nada, não. Teve uma reportagem, né, do 247 sobre Jones Manuel. Jones Manuel é uma celebridade recente, ele é um historiador, professor, uma pessoa que vem fazendo, né, não sei se vocês conhecem, eu acompanho já há algum tempo e aprendo muito com ele. Ele faz vídeos no YouTube falando, né, da história do mundo a partir da perspectiva da política, da ciência política. É um comunista, né? E ele... Jones me salvou em várias aulas aí da universidade. Pois é, e aí ele saiu uma matéria sobre ele. E aí uma pessoa compartilhou isso, né, com a foto, perguntando quem era ele. Quem é esse? E aí o Bonitão foi lá, Bonitão também aqui, né, sendo bem irônica para ninguém achar que eu tô achando de verdade, e comentou assim, não sei quem é, mas acho que ele precisa de um bom banho. Não necessariamente essas palavras, ele disse, mas quase isso. Jones usa cabelo afro e barba, tem cabelo crespo, tem barba e responde em suas redes sociais. Olha o ex-ator frustrado e o atual fascista cometendo um crime de racismo diário. E mais um minuto de silêncio por essa cena de terror. Mas aí preciso... Vai em mente que eu falo isso, enquanto isso, a Fundação, por mais um episódio racista, a Fundação Palmares, que deveria fazer políticas antirracistas, abre um edital que tem como objetivo selecionar 200 membros de comunidades remanescentes de quilombos e povos de terreiro para realizar um curso online de capacitação em estética feminina, manicure, pedicure e nail design. Os 100 alunos com melhor desempenho no curso receberão um kit aluno com materiais para desempenhar as atividades aprendidas no curso. Eu só espero que você consiga comentar isso. Alguém falou aqui, olha, Eloá, o Brasil está parecendo uma bomba, né? E assim, a gente essa semana teve dificuldade de ser sintético aqui no Antes que a gente se esqueça, né? Porque tem tanta coisa acontecendo que não dava para parar de falar e não deixar de falar dessas coisas. A gente precisava falar. Principalmente quando a gente fala de questões de racismo dentro do órgão de cultura, do órgão federal de cultura, que deveria exatamente promover ações contra o racismo, ações antirracistas, ações a favor da promoção da diversidade cultural brasileira, ações a favor de toda a população brasileira, que de fato é uma população preta, pobre, né, indígena. Como é que a gente tem um ser humano que é secretário especial de cultura, como diz você, especial, mas que é o órgão que a gente tem hoje de cultura federal e que se presta ao serviço de colocar em rede social uma mensagem como essa? A primeira questão que para mim é muito séria é assim, ele é um servidor público, num cargo público. Essa pessoa não tem medo de nada. Essa pessoa acha que ela está acima da lei, acima de qualquer coisa, porque quando ela vai lá, ela sabe que isso é racismo. Sim. Quando Mário Frias escreve lá o que ele está falando, ele sabe que ele está sendo racista. Ele está falando para um público específico. Mas ele acha que o benefício dele ser racista ali é maior do que os prejuízos que ele pode ter, porque ele acha que ele está tão acima da lei que ele não vai sofrer nada. Não vou de forma nenhuma achar que esse cara não sabia o que estava fazendo. Que quando ele disse que Jones Manuel precisava de um banho, ele estava simplesmente fazendo a brincadeira. Não, ele não estava. Ele estava falando para uma parte da população brasileira que acha graça disso e que vai achar que ele é o cara porque ele está fazendo esse tipo de coisa. Mas nós não podemos mais aceitar isso. Nós precisamos fazer um movimento para dizer que este cara não pode estar ocupando um cargo público. Não pode estar ocupando um cargo público num órgão de cultura no Brasil. Num país como o Brasil. Isso está errado, constitucionalmente errado. Então, o que eu fiz? Eu entrei lá no site do Ministério Público e denunciei. E eu acho que é isso que todo brasileiro tem que fazer. Nós precisamos entrar no Ministério Público e denunciar. Porque isso é racismo.
Falando em racismo e Ministério Público, só para atualizar a primeira notícia que a gente deu do Festival do Capão, eu vi aqui uma notícia do dia 14, que o Ministério Público Federal abriu um procedimento por um procurador que atua no Rio de Janeiro, e, enfim, o processo já está aberto no Ministério Público para questionar esse parecer técnico. Tá. Enfim, nossa solidariedade a Jones, a Rony, a Tiago, porque hoje, essa semana, foram muitas pessoas. Mas ainda atingidas. queria comentar, Júlia, a questão do edital da Palmares, né? Porque enquanto o secretário especial comete atos de racismo declarado, explícito, na internet, contra uma pessoa pública, né, que ele sabe que é uma pessoa combativa e ele faz isso para aparecer, achando que ele está acima da lei, que não vai acontecer nada, ou seja, enfrentando mesmo, e aí a gente precisa mobilizar o que precisa ser mobilizado para que essa pessoa sofra consequências reais, e a gente entenda que existe lei nesse país. O órgão de cultura, que é a Fundação Palmares, que foi criado para desenvolver políticas de reparação contra a história desse país, né, a história do que foi, né, a escravatura, está fazendo um edital como esse. Isso também deveria ser totalmente... Que fique claro aqui que a gente não está criticando a profissão de manicure, é uma profissão digna como qualquer outra, e que isso é renda para milhares de famílias brasileiras, mas isso é favorecer um estatuto social de estabilizar o lugar das pessoas pretas como estão, né? Não é uma política que permite desenvolver e criar novos espaços para serem ocupados, né? Não estamos criticando isso nesse lugar. Existe a profissão, existem órgãos que mobilizam ações de capacitação para profissões como essa, mas não é função da Fundação Palmares desenvolver ações como essa com as comunidades quilombolas, que claramente tem aí também uma perspectiva racista, uma perspectiva que acredita num processo de subalternização dessas populações, né? É colocar aqui, o Thiago Acevich foi certeiro, é política pobre para pobre. Muito obrigada, Thiago, você foi em cima, assim, ó. Nós não vamos aceitar. Preta, é como se estivesse limitando. É exatamente isso. Bom, gente, a gente falou pra caramba hoje, Júlia! Então a gente não pode falar teve mais. uma demanda. E esse povo deixa a gente ficar quieto, gente. A gente precisa trazer os nossos convidados aqui. Então eu já vou trazendo. Nós temos duas pessoas hoje muito bacanas que estarão conosco. Bem-vindo, Hugo Leonardo. Que prazer recebê-lo aqui. Deixa eu começar lendo aqui o seu... Bom dia, Hugo. Bem-vindo. Bom dia. Tudo bom? Tudo bom. Aqui, ó, friozinho, Chapada Diamantina. Muito bom. E eu tô aqui toda protegida de cortina, porque tá sol pra caramba aqui na minha varanda. Hoje foi um dos primeiros dias de sol depois de um inverno nórdico em Salvador. Bem feio. Olha, Hugo Leonardo, ele é graduado e mestre em dança, doutor em artes cênicas, todos dois pela Universidade Federal da Bahia. É artista da dança, dedicado aos estudos da improvisação em dança e estudos no campo da cognição. É gestor da NAU, Nascente de Artes e Utopia, projeto maravilhoso que acontece lá no Capão. Que privilégio, na Chapada Diamantina. Não é Capão. Chapada Diamantina não é igual Capão. É mais amplo. Você vai explicar pra gente. Capão pertence a Palmeiras. Eu tô em outro povoado aqui de Palmeiras, em Palmeiras, não no Capão. Mas seguimos. Pronto, então você explica pra gente. É como isso, Dani, é como isso. Pronto, explique melhor pra gente daqui a pouquinho. Então eu vou explicar aqui. Como lar espaço rural de residências de criação dedicado ao cultivo de conhecimento e redes para realidades utopistas e poéticas. Bem-vindo! Gente, a gente tinha pensado em botar também junto aqui já a nossa próxima convidada, que é Camila, da Pátia Mãe. Mas eu tô vendo aqui que depois que eu convidei os dois, eu não tenho como convidá-la. Vocês sabem como é que faz isso? Eu acho que você só pode ter 2 convidados, eu acho, o Instagram ao mesmo tempo. Então eu saio, Dani, você coloca ele, depois eu volto. Vamos. A gente pode fazer como a gente estava fazendo também, 2, né?
Você que sabe, você que diz. Vamos, que conduz. aí daqui a pouco a gente chama, então, a Camila, viu, Camila? Daqui a pouco você vem aqui com a gente também. Então, vamos começar. Explica pra gente melhor aí, então. Vamos começar por isso. Vamos começar por isso. O Capão é esse local tão conhecido, né, e tão frequentado, e aí é muito comum a gente tomar quase como por sinônimo que Chapada Diamantina é igual ao Capão, né? Enfim, a gente sempre está caindo nas colonizações de um jeito ou de outro, né? E para quem não é do Capão como eu, isso vai ficando um pouco irritante. Mas, opa, tem um barulho de carro aqui, eu estou no interior, gente. Pronto. Então eu tenho que corrigir assim, só para dizer, eu estou em Palmeiras. Palmeiras é a cidade, nesse momento eu estou em Palmeiras. A base da ANAU é uma propriedade rural num outro povoado aqui fora do circuito turístico, próximo do Capão, mas também suficientemente próximo para ser interessante e suficientemente longe para ser mais interessante ainda. Muito bem. Mas o projeto de vocês, ele atua em outras cidades da Chapada Diamantina? Eu já rodei a Chapada Diamantina toda, viu? Eu também. Pessoalmente, mas também trabalhando. Conheci todas as cidades, rodei bastante, sou uma apaixonada. Meu irmão morou 7 anos lá também, na região de Andaraí e vice-versa. Chapada a gente já rodou. Já rodamos, Conta pra gente, então. Vamos começar assim. O que é a ANAU? Conta pra gente um pouquinho. Como é que ela começa? Eu já tinha morado antes aqui na Chapada Diamantina, no Capão, no final da década de 90. Depois saí para fazer dança, viajar pela dança. E comecei a voltar para cá por um evento que eu fiz aqui de dança, um festival em 2013, mas um pouco antes eu tinha conseguido comprar uma terra aqui, nesse outro lugar. E eu estava muito dedicado a viagens pela dança, pela arte, né? E naturalmente esse espaço passou a ser o local de dar corpo, de dar casa para esse viajante, artista viajante, cacheiro viajante que a gente sempre é, né? Pela arte também. Sim. Então, a ANAU, o território ali, o espaço, o sítio, foi virando algo mais do que minha casa. Desde o começo, já nasceu para ser mais do que uma casa para mim, mas para ser um local de reunir as pessoas que eu encontro, viajando, trabalhando, criando coisas juntos. E é isso. Então, é um local que eu fui entendendo como é para mim, mas não é meu, mas não é só para mim. Sim. E mais, por conta de ter essa terra aqui, eu fui me envolvendo bem mais com a cultura local, com as iniciativas locais. Então, essa pergunta até que você colocou um pouco antes, se eu tenho trabalhos ou rede com outras cidades aqui, acho que a própria ANAU nasce, eu digo, como um território de relações. É um corpo físico, é um jardim desse território de relações, né, que está espalhado, que tem parceiros em vários locais do mundo e está aberto para isso, mas é um corpo físico. Né? E aí, vários momentos diferentes da vida, a pandemia mudou bastante essa relação, viagens, com quem que você está conectado ou não, um monte de reflexão interessante, acho que para a gente ter hoje. Né? Então, pode ser que nesse momento de pandemia, o território é esse, aqui é Palmeiras, é a Volta da Serra, que é o nome desse povoado, né? Mas eu entendo como um território de relações que reúne criadores nos mais diversos campos, envolvidos com esse projeto de diferentes formas, às vezes mais integralmente, às vezes mais ocasionalmente, né? E a gente tenta, de uma forma fluida, lidar com esses comprometimentos, envolvimentos, né, como uma comunidade mesmo, com fluidez. Às vezes as pessoas estão mais no centro, às vezes as pessoas estão mais na periferia, né, de uma forma, seguindo seus próprios interesses, suas próprias autonomias. Né? Quando as pessoas chegam aí, então você falou que às vezes os tempos variam, mas quais são os principais tipos de atividades que vocês executam? Imagino tanto criação, né, enquanto artistas da dança,
Mas também existem outras ações de artes integradas, existem outras ações também relacionadas com a natureza, com outras perspectivas. Conta um pouco para quem está nos ouvindo. Eu li bastante, mas é importante que as pessoas entendam um pouquinho mais dessas perspectivas. Sim. Ainda tem muito para construir fisicamente, não é? Um espaço em construção. Então isso já nos ocupa bastante e já procuramos enquadrar isso, já começo a enquadrar isso. Essa casa que eu estou construindo aqui é uma coreografia para mim. E é mesmo, eu posso relacionar com um monte de entendimentos de dança, de uso do design do corpo, da inteligência do esforço, né? Então, muita coisa nos ocupa enquanto atividade de construção, muita coisa nos ocupa da prática ou dos fazeres artísticos em si mesmo, muitas coisas nos ocupam em termos de contemplação, de só estar ali na natureza. Então depende muito dos momentos, de quem está aqui. Muitas vezes a gente não está enfiado lá no sítio, na beira do rio. Teve ocasiões onde a gente estava podendo fazer isso antes da pandemia, de estar levando atividades, ou já vou corrigir isso, está encontrando outras comunidades aqui, quilombolas, povoados de agricultores aqui, né? Então, nem sempre, inclusive, esse é algo que eu fico atento, né? Como a Nau não seja só mais um refúgio para nós, frequentadores de cidades ou de ideias, né, que são gestadas nos centros, né? E aqui a gente tem um refúgio na beira do rio, né? Então, como a gente saber manejar essa arte de estar só entre nós, porque também é importante, mas de uma forma permeável, né? E com o mundo, com o nosso social, né? Do local ao global. Então, às vezes, a gente tem que acordar para... Opa, peraí, a gente também tem vizinhos aqui. Quem são esses vizinhos? Né, e vamos encontrá-los, né? O que esses vizinhos têm também. Nós não somos só, não viemos trazer, nós viemos encontrar. Tem um monte de coisa que a gente tem que ficar lembrando no nosso exercício diário de decolonização, né? E sobre nós e em nós, né? Como praticantes também de muitas colonizações, né? Muito bom isso. Quer fazer comentário, Júlia? Hugo, você é de onde mesmo? Não me estou lembrada. E eu gosto de lançar piada, aquelas piadas de velho que a gente repete. Adoro, né? adoro. Eu digo assim, eu fui paulista um dia. Aí você assumiu essa identidade. Como é você? Você ainda é do Grupo X? Ainda trabalha com o Grupo X? Opa, você se lembra de mim de lá ou você lembra aí? Não li não, eu sou muito amiga de Eduó. Sei que é você, acompanhei. Como é que funciona esse caminho aí de sustentabilidade? Quando você fala em sustentabilidade, como é que se funciona esse processo de sustentabilidade econômica, artística, cultural, de rede, de forma não decolonial, né? Dessa forma como chega a essas comunidades, a arte chega a essas comunidades. Como é que você torna isso sustentável de diversas formas, né? Não estou falando em relação à sustentabilidade só econômica, mas como você consegue manter e fazer a arte sobreviver ao longo dos tempos e beneficiando essas comunidades locais que se tornam, vivem, né? São agentes dos processos aí com você. São tantas camadas aí, sabe, que a gente está tendo que aprender a cada dia, né? A base disso, para mim, o começo disso tudo foi eu tirar essa ideia de que nós, artistas, viemos trazer arte, né? Já tem aqui um monte de coisa, né? Então, esse primeiro lugar, sustentabilidade... Tem muito para mim de aprender com eles. Eu vou contar um episódio assim que foi muito marcante para mim. A gente fez o primeiro festival que eu fiz aqui foi com apoio de patrocínio, de edital, né? Da Secult, e depois eu não estava conseguindo mais, os editais mudaram e a gente fez um 100. E a gente foi para uma determinada povoado aqui de agricultores.
E eu estou muito preocupado o tempo todo e a gente está deixando bem, não deixar pesado para ninguém, nem para nós, nem para eles, qualquer aspecto de grana, né? E aí tinha um episódio, esse era o São João, e aí o pessoal lá queria fazer a tal da árvore, aquela árvore, né, que enche de presentes e cai, né? Bota a árvore na fogueira, a fogueira queima, a árvore cai. Em um determinado momento, a agricultora líder comunitária falou: ai, poxa, a gente costuma colocar um dinheiro na árvore, assim, é legal também para as crianças, como prenda, né? Quando ela falou isso, eu já fiquei, poxa, meu Deus, dinheiro, né? A gente tem que trazer dinheiro para a comunidade, não sei o quê, né? Aí alguém comentou que era de moedas. E aí todo mundo colocou as moedas e ela falou: não, mas é isso mesmo que eu quero dizer, é botar moedinha no saquinho, assim. A ideia de abundância, de prosperidade, de sustentabilidade dali é outra. Eu chegando com o meu povo lá, eles são produtores rurais. Eles têm uma abundância de produção e de laço familiar que a gente que estava chegando, a gente ficava assim de boca caída, para eles aceitarem um dinheiro que eu queria deixar, por eles terem hospedado 10 pessoas nossas lá. Foi um problema que eles não queriam, porque era hospitalidade deles. Para a gente, a experiência era da abundância e da riqueza deles. Mas para eles, a riqueza era nós que viemos de cidade, que trazemos, sabe, que chegamos, de onde vem a riqueza. Né? Eu fiquei bem sem entender. Né? Que local é esse? O que a gente está chamando de sustentabilidade? Neles, para mim, tem muito a ver com laços familiares, com poder produzir coisas. A gente tem outras coisas, eu tenho acesso a uma medicina que eles não têm, sabe? Então tem muito... Primeiro eu tenho que entender que sustentabilidade é essa, sabe, Júlia? Que sustentabilidade é essa que a gente está buscando? Eu mudo minhas necessidades aqui. É essa a pergunta. É realmente essa a pergunta. Sobre que sustentabilidade estamos falando? Desculpa. Exatamente. Não, mas é isso mesmo, né? E isso tudo eu estou descobrindo cada vez mais, né? Eu gosto de dizer, a gente diz assim, é muito fácil a gente sair da cidade, mas é muito difícil tirar a cidade da gente. Né? É onde no começo vocês notaram um pouquinho de bronca minha com o Capão, né? Nesse lugar, assim, ir para um outro lugar rural e dizer que está mudando a vida e que eu saí da cidade, é muito fácil, mas a gente não tira a cidade de dentro da gente. Então, se a ideia de sustentabilidade, de prosperidade, é ainda aquela que a gente aprendeu desde pequeno, nas grandes metrópoles, nas cidades, não vai mudar nada. O problema vai ser talvez até pior, porque vai ser mais difícil de ganhar o dinheiro que a gente aprendeu que precisa almejar. Né? Então, para mim, envolve questionar qual é a ideia de sustentabilidade, de riqueza, de abundância. E é onde eu questiono, eu até comentei com a Kátia, quando ela me trouxe o convite, de, olha, hoje eu sou extremamente crítico à ideia de empreendedorismo para nós, artistas. Sou extremamente crítico. Eu passei essa semana, quase que eu postei logo, eu não sou empreendedor. Não sou empreendedor. Não tem a ver o que é ser empreendedor para você? Para a gente saber exatamente ao que você é crítico. Primeiro vamos começar por isso. O que é o empreendedorismo que você critica? O empreendedorismo é uma ideia que surge de um outro lugar de pensamento que não é o nosso. É um local da mercadoria, vamos dizer assim. É um local da mercadoria, é o lugar do capitalismo. É um local de você tem que ser produtor, você tem que ser produtivo. Faz parte de uma linguagem que não é a nossa. Que a gente, nós artistas, a gente também vai lá e tenta se apropriar no bom sentido disso, porque a gente precisa de respeitabilidade pelo que a gente faz. Então a gente briga, não, o que eu faço é trabalho. Só que está muito louco isso, né? Que a gente quer usar uma linguagem que não é a nossa para legitimar o que a gente faz. Né? Então, e em muitos assuntos. Tudo que a gente está dizendo, por exemplo, a pessoa que precisa trabalhar com Uber,
né, com o Uber de delivery, né? Por exemplo, são empreendedores. Não sei se é bem isso. Não sei se é bem isso. Né? Então não serve para a gente esse local. Né? Eu sou realizador. Para que eu tenho que dizer que realizador é empreendedor? Para que eu tenho que usar essa outra linguagem que não é a nossa? E olhando hoje à volta, assim, um monte de amigos e amigas parceiros de arte sofrendo horrores porque tem que colocar a cara na internet, no Instagram. Fazendo curso de marketing digital. Para algumas pessoas é legal isso, funciona. Eu tenho visto um monte de gente sofrendo, que tem que fazer isso porque tem que ser empreendedor na sua arte. Né? Não está bom. Não tá bom. Eloá tá fazendo uma pergunta aí, ó, Dani. Veja se você aproveita essa deixa dela aí. Me ajuda com as perguntas, tá? Porque eu não consigo falar. Sim, claro. Não, mas a gente está fazendo uma conversa aqui, né? Teve vários comentários aqui importantes, eu estava lendo aqui, depois no final eu volto para eles um pouquinho. Acho que a Eloá faz uma pergunta específica que tem a ver com o que eu iria comentar aqui, né? Ela fala, Hugo, mas empreender não seria fonte de sobrevivência? E é nesse sentido, Hugo, que a gente traz o termo empreender aqui para o programa. Porque a gente faz uma crítica, a gente parte do princípio que nós somos um programa anticapitalista. Né? Mas nós vamos fazer essa discussão do capitalismo a partir da perspectiva de quem vive numa cidade que precisa pagar conta, que precisa pagar boleto, que precisa ser artista, que parte talvez do princípio não de uma situação, por exemplo, de privilégios, né, que pode, por exemplo, tomar algumas decisões da vida, fazer algumas mudanças, né? A galera do corre mesmo. E assim, na nossa história, da maioria dessas pessoas do corre, o empreendedorismo sempre esteve presente. Não é algo que vem de fora e que a gente toma. A minha avó era empreendedora. A minha bisavó era empreendedora. E se a gente vai lá nessa zona rural, esse produtor rural que consegue viver, talvez ele não seja uma pessoa que teve acesso à educação formal, mas ele consegue ter todo um conhecimento, tanto da técnica, quanto da gestão que ele precisa ter para poder gerir o negócio dele ali, que é o espaço dele, o que ele produz, como é que ele vende. Há um saber fazer, há uma sabedoria implícita ali. A gente parte de um princípio aqui, e aí eu trago para a gente discutir mesmo, né? Quando a gente bota esse nome aí, é para chocar e é para dizer assim, olha, alguém disse pra gente que a gente não pode se chamar empreendedor, que a gente não pode se falar de trabalho. Porque é interessante para alguém que a gente não entenda o sistema, que a gente se afaste disso, que a gente sempre coloque numa situação ou outra. Mas que a gente precisa ocupar essa institucionalidade. A gente precisa também aprender a se fazer para que a gente possa ocupar, inclusive, espaços de liderança, para que a gente possa sair sempre de uma situação, porque se o artista não se vê como realizador, mas realizador que consegue pagar a conta no final do mês ou sobreviver de alguma forma, quais são as perspectivas? Então, acho que é isso que passa para você aqui a partir da pergunta de Eloá, né? Tá, se não é empreender, se não é algo, né, que sai de algum lugar e de alguma forma gera ali alguma forma de sobrevivência ou de sustentabilidade, seja que forma é essa, porque depende muito do contexto no qual você está inserido, né? Qual é, então, a forma? É o recurso público através de editais? A gente sabe que não dá para contar com isso, né? Como é que a gente se relaciona, então, em diferentes contextos com essa perspectiva de trabalho, mercado e empreendedorismo? Sim. Eu estou com o Boaventura Santos quando ele fala assim, a gente tem que reclamar por igualdade quando a diferença nos discrimina e a gente tem que reclamar por diferença quando a igualdade nos oprime. Então, nesse local específico, está correto. Se alguém disser para, me discriminar que eu não sou empreendedor, porque eu não faço recurso, eu não movimento economia, eu reclamo, opa, eu sou sim. Eu estou reclamando por uma igualdade para não ser discriminado. Mas, quando aí a pessoa traz a sua lógica, então já que você é empreendedor,
o senhor tem que fazer uma postagem por dia, aí todo aquele negócio assim, né? Eu falo, opa, eu não sou empreendedor, não. Sabe? Então é um jogo bem claro, mas não é um oportunismo, é uma coisa muito clara. Às vezes é sobre reclamar a igualdade, porque a diferença está nos discriminando, e às vezes é reclamar pela diferença, porque a igualdade está nos oprimindo. Então é esse local que a gente tem que estar atento, que eu falo. Perfeito. Obviamente, como todas as pessoas, a gente está negociando com uma realidade tirana, horrível, que está posta e vai continuar por muito tempo, né? E a gente se relaciona com isso. Então, esse local aí eu me posiciono só até como provocador mesmo, de reclamar essa diferença, eu não sou empreendedor, é para não entrar numa lógica que não é minha. Eu preciso buscar as referências, porque eu me perdi, eu estava hoje preparado para fazer isso, mas tive que fazer outras coisas. Antes desse advento da industrialização, do nascimento do capitalismo, tem pensadores, eu acho que é o Marcel Mauss, não tenho certeza, que tem uma coisa de dizer, olha, existe o livre obrar. A praxis vital de fazer coisas é do humano. Praxis vital de fazer coisas. Sabe, de produzir, de fazer coisas. Artesanato, com comida, arte, coisas que pode trocar. E isso nas comunidades menos, vamos dizer, menores, sempre teve presente. Mas é muito mais essa palavra, praxis vital. Quando o capitalismo vai crescendo, as cidades vão crescendo, vão enfiando intermediários atrás de intermediários, você passa a trabalhar não pela própria recompensa da coisa. Você passa a trabalhar por outra coisa. Isso. E daí é um passo para você trabalhar para outras pessoas, para o dono do capital, para outras coisas. Então esse local onde a praxis vital se transforma em algo que foi chamado de trabalho. E esse a sociedade aprova, porque faz parte de uma máquina, assim, exato. Mas essa praxis vital a gente perdeu. A gente não perdeu, é roubada da gente. Então, assim, arte para mim é praxis vital, não é trabalho. Aí se diz, não, mas trabalho também é praxis vital. Então aí o trabalho virou arte, não foi a arte que virou trabalho nesse sentido, você entende? Nesse sentido da capital é uma discussão teórica que a gente pode fazer aqui, que é muito importante o que a gente faça, de fato, né? E a gente criou o Que Jeito nessa perspectiva, da gente ficar aqui todo sábado, assim, dando alfinetadazinhas diferentes para a gente levantar essas questões, né? Para a gente se perguntar, porque o próprio Boaventura Souza Santos tem um texto que ele fala lá da necessidade de nós sermos inconformados e competentes. Poxa, mas o termo competente é um termo, né, que a gente vai falar assim, quando a gente, e eu sou também, né, da escola que vai criticar, por exemplo, todo o aparato capitalista que vai dizer assim, empreendedorismo, competência está lá, né, entre os termos. E aí você vê Boaventura Souza Santos falando lá em competência. Aí você vai ler um pouquinho mais. Ele vai dizer, não, a sociedade hoje, a gente tem todo esse grupo de pessoas na universidade, em outros lugares, né, que são inconformados, mas ficam ali. A gente fica ali reclamando o tempo inteiro e não faz nada para mudar a realidade. Aí tem aqueles que são competentes, mas também acham que está tudo certo e se adequam a isso aí. Então a gente precisa ser os inconformados e competentes para promover a mudança que o mundo precisa. E é nesse sentido que a gente está sendo muito desafiado, né? Porque a gente vai precisar dialogar com esse sistema que eles criaram, né? Com o sistema que a gente vive, né? Que é o capitalismo. São negociações, né? A gente está o tempo todo fazendo isso. E precisa fazer. Eu acho criativo, inclusive, que a gente faça, não é? Porque senão a gente pode já cair na ilusão que a gente já tem as respostas do bem e tudo que está fora é do mal. Isso. E não é bem assim, né? Mas é nessas negociações que talvez tem horas que a gente tem que ver se eu topo ir mais num radicalismo, no sentido de ir na raiz do que eu estou propondo. Né? Então, tem um momento das negociações que talvez exige que a gente se prepare para uma guerra maior, no sentido, eu vou bancar esse preço. Né? Então,
que outra palavra, que outro conceito a gente pode ter para tudo isso que tu falou, Dani, que a gente vai atrás da grana para comer, pagar nossas contas, ter uma vida digna e tudo mais. Então, que outro conceito a gente pode ter para isso que nos acolha e não nos torture como esse do empreendedorismo faz? Já é uma boa negociação, sabe, o Uber, o microempreendedor individual, é uma boa... Mas a gente está falando de outra coisa aí, né? Estamos falando de outra coisa. A gente está falando de precarização, né? A gente está falando exatamente. de... Porque empreendedorismo não é precarização das relações de trabalho, né? Não é terceirização, não é plataformização da vida. Aí não quer tudo dizer a mesma coisa, né? Quando a gente usa a palavra empreendedorismo, não significa que a gente concorde com essas outras perspectivas. A gente está falando exatamente, né, levantando essa bola para discutir isso. E a gente, nesses 18 episódios que a gente tem aqui, é muito interessante ver como a gente tem feito essa discussão várias vezes em diferentes perspectivas, porque a gente também já trouxe pessoas aqui que defendem muito a perspectiva do primeiro milhão, né? E aí pessoas, por exemplo, como você, que se forma na UFBA, né, em dança, e pode partir para uma vida no Capão num projeto incrível, mas uma perspectiva, né, da possibilidade. E isso é muito bacana. E assim, aí talvez eu tenha que trazer mais para o que eu estou tentando, né? Assim, o fato de vir para o interior do estado, né? De buscar um local de terra, de espaço com terra mesmo, né? Eu pessoalmente acredito e procuro construir redes de pessoas que estão interessadas em ir para o interior, e repito, você falou o Capão de novo, o Capão não é interior, o Capão não é interior, então, o Capão é cosmopolita. Tá bom, então a partir de agora... E Caeté-Açu. A cidade Caeté-Açu é o Capão. O Caeté-Açu que existia antes, né, talvez fosse mais rural. Mas esse local, assim, eu acredito que a gente vai ter que mudar certas ideias nossas, vamos ter que ser mais radical em alguns momentos. Dentro de uma cidade grande, nós estamos presos inevitavelmente a uma ideia a um mecanismo de sobrevivência muito diferente de quem está numa cidade menor e muito diferente de quem tem condições, sorte ou competência, seja lá o que for, de estar numa cidade menor com espaço para plantar, né? Então, qual é o momento que a gente vai ter que olhar para a gente, mas quais são minhas necessidades? Sim. Quais são as necessidades? Eu acho que nós somos viciados em cidade. A gente chama de cultura acúmulo de informação. E na cidade a gente tem abundante. Estou falando em Minas Gerais, você entende? É muito difícil para mim trazer... É uma luta há alguns anos, eu consigo. Tem aqui a galera chegando para esse final de semana, a gente vai passar 2 semanas lá Nanau, que é 17 quilômetros aqui de Palmeiras. Mas é muito difícil eu conseguir trazer pessoas, parceiros, artistas interessados em vir para uma cidade do interior comum, para um local de natureza exuberante, mas fora do circuito turístico. As pessoas querem ir para o Capão, as pessoas querem ir para Nova York, as pessoas querem, você entende? Nós queremos. Sim. Então, que hora a gente vai mudar isso? Que hora a gente vai... Nossa ideia de arte, como é difícil para mim ter sustentabilidade, entre vários aspectos, ser um artista que trabalha e vive no interior é contra a maior parte das nossas instituições de arte e cultura. Sim. Completamente. Eu moro há anos aqui, eu corrompendo por eu morar aqui, relações que eu tinha em Salvador, eu passei a estar à margem das coisas. Minhas próprias ideias, para serem aprovadas, é difícil, muito difícil. As nossas instituições, ou ver o interior como um local de colonização, eu vou levar a arte para lá, não é? Mas a arte contemporânea não se faz. A democratização da cultura, né? Levar o acesso, aquele paradigma. Então, lá no interior tem um negócio chamado arte popular, tradição, que as pessoas falam desse jeito já para deixar num local de controle diferente da arte contemporânea, sabe? Então, e isso está com a gente. Então, vamos ter que começar a mudar isso ou não. Para mim, uma das dificuldades de ter a sustentabilidade já é nossas instituições de cultura que
que é apontada para a centralização em cidades, em metrópoles, em universidades e um monte de coisa assim. Maravilha. É isso, né? O desafio é inovar, também é outra palavra, né, Hugo? Que a gente fica assim pensando assim, mas de fato, o que é inovação? Mas assim, se a gente se apropria mesmo e diz, não, mas é nossa de novo, essa transformação do pensamento, né, renovar, voltar até atrás, né, quando você faz uma mudança dessa, né, vira a chave aí, muda tudo. E a gente está vivendo agora no contexto ainda não pós-pandêmico, né? Felizmente ainda pandêmico, mas talvez num futuro bem próximo aí pós-pandêmico, uma transformação dos modos, porque agora, por exemplo, a gente está tendo a oportunidade de falar com você aqui, como você falou há algum tempo atrás, isso estava, né, um pouco distante, você ficava um pouco isolado do dia a dia, então isso vai nos desafiar um pouco. Como é que você, a gente chegando aqui ao final, como é que você está se preparando aí, nessa perspectiva que você dialoga com redes locais, globais, né, para lidar com esses desafios aí, desses, né, entre aspas, novos tempos que a gente está vivendo e que vai viver? Eu gosto de dizer que eu não fiquei aqui só esperando a pandemia passar, né? Uma vez que você está eu parei de viajar e pude me dedicar mais ao que eu estou fazendo aqui, e com isso também eu fui me ocupando mais e mais de estar aqui. Eu começo a imaginar essa pós-pandemia com novas questões sobre com quem eu estou e para quê, de tudo, desde as relações pessoais, íntimas, ao trabalho, à arte e tudo mais. Eu tenho muitas questões novas sobre o que é redes, né? Eu tenho entendido um pouco mais sobre a força das conexões digitais e a fraqueza das conexões digitais. Eu também reconheço o local que eu achei que eu estava forte, porque eu tinha muita rede espalhada pelo mundo, mas eu comecei a ver uma certa ilusão disso, a parte que é ilusória disso, não é porque a galera está no meu Facebook, no meu Instagram, né, que está comigo. Então eu saio daqui nesse momento muito tranquilinho, né, de aprender como aprender a estar juntas de novo, e eu acho que nesse momento eu quero mais proximidade física, uma consequência até da pandemia, né? Eu não estou, lógico, dizendo que as redes, as conexões digitais são ruins em si, mas de fato eu vi algumas fraquezas dela que eu não achei que tinha, eu estava me achando muito forte nelas e não era bem assim, né? Então eu estou bem preocupado hoje com a conexão com meus vizinhos, né, daqui, e que trazer as pessoas para serem meus vizinhos, mas ver os vizinhos que eu já tenho, né? E talvez agora saia com essa ideia poética que quem são meus vizinhos na rede, mas vizinhos não quer dizer que, né, tem pessoas aqui da rede que parece que está tudo igual porque é minha lista de amigos, mas não, ali tem vizinhos, mas tem gente que é de outro bairro, nem fala a minha língua, sabe? Não vai dar. Então eu estou mais interessado estar com menos gente e mais efetivamente do que achar que eu estava com grandes redes. A ideia de globalização, eu até deixo aqui para chegar a nossa próxima convidada para a gente continuar conversando sobre isso. O que a gente está falando de globalização? Estarmos nas redes digitais, já um monte de questão sobre isso, aqui na roça é diferente, ou a gente está falando de centralização? Centralização econômica, centralização de poderes, centralização de Mark Zuckerberg cuidando do nosso empreendedorismo, né? Uhum. Então acho que são duas coisas diferentes. Menos centralização, né, e vamos estar juntas, mas com menos centralização. Perfeito. Júlia, quer falar alguma coisa? Podemos então nos despedir? Podemos, eu tinha milhares de coisas para falar, mas eu fico com medo de não dar tempo de conversar com a próxima, nem trazer o Hugo de novo, então é melhor render mais adiante. Olá, prazer, Camila. Bom dia, deixa eu estar aqui. Bom dia, prazer estar aqui com vocês. Que coisa boa. Também me identificando com o Hugo, porque eu também estou aqui na Chapada.
Olha! Ontem eu tive que fazer uma viagem, tô aqui na Chapada, então tá dizendo que estamos na mesma energia. Quem também tá por aí é nossa amiga aqui, Preta Eloá. Tá aí também na Chapada, faz parte da nossa equipe aqui, ó. De repente vocês já fazem um bonde aí. Olha, Claro que sim, vamos ver. Oi, Camila. Onde você tá na Chapada Diamantina? É Em que lugar? Mocugê, cheguei Tá em ontem. Mocugê. Ah, Cheguei a ontem gente de não tá te noite. vendo não, viu, Júlia? Você tá do outro lado. do outro lado. Enquanto você Pronto. se ajeita aí, deixa Agora eu... sim. Pronto. Deixa eu ler aqui pra vocês quem é Camila. Camila Melo é uma colombiana de nascimento, residente no Brasil. Ela é formada em psicologia pela Unifax, especialista em arte e educação pela Universidade Federal da Bahia, integrante da escola, depois você me corrige, Chiapaneca, não sei Tá se é assim certo, que fala. Chapaneca, isso mesmo. Pronto, e do Movimento Pedagógico Social para uma Vida Autônoma e Digna, pesquisadora do Grupo de Representações, Educação e Saúde Sustentáveis da Universidade do Estado da Bahia, UNEB, é docente de espanhol do Instituto Cervantes, gestora do Coletivo de Integração Latino-Americano Pachamay, educadora e difusora da diversidade cultural e linguística presente no espanhol latino-americano. Bem-vinda! Obrigada. E mulher acima de tudo, né? Acima de tudo. Mulher acima de tudo. Acima de tudo. Olha, Grandes desafios. quando eu comecei a botar isso nos meus currículos, as pessoas achavam engraçado, né? Que eu botava mulher, mãe, capoeirista, somente no Lattes. O pessoal começou a comentar. E uma pessoa falou, você tem certeza que você quer botar isso? Eu falei, tem. Pode, é pra falar. É pra falar isso, é pra falar assim. Claro, tem que falar, né? Perguntar sobre quem é a pessoa, quer saber quem é, né? Tem que saber, né? Tem que saber. Então, a gente quer saber muito sobre você e sobre o seu projeto. Quer começar contando pra gente como é que ele... O que é... Primeiro, assim, lembrando em consideração que algumas pessoas aqui talvez não conheçam. Então, conta pra gente o que é o projeto. Pronto. Então, o projeto Pachamay, né? Que inclusive tem alguns pachas aqui, né? Vou explicar primeiro o nome do projeto. O que é Pachamay, né? Pachamay vem da origem da Pachamama, que é a Mãe Terra, não é? A nossa Mãe Terra, não é? E que a gente justamente vem com essa proposta da integração latino-americana, não é? E como vocês sabem, a maioria de países fala espanhol e o Brasil que fala português, entre outras regiões que também falam português. Aí a gente fez essa mistura de pacha e mãe, não é? Que em espanhol seria mama, não é? Então, justamente fazendo essa homenagem a essa mãe terra, né? Que nos permite criar, que nos permite estar aqui, que nos permite construir junto, né? Criar uma rede de coletivos. O coletivo Pachamay, ele inicia com dois, vamos dizer, por um lado pelo lado acadêmico, pelo outro lado na parte da comunidade como tal, não é? No lado acadêmico, porque ele surge como um projeto de pesquisa, né, que se expande ao grupo de extensão da UFBA, e no lado da comunidade, porque também surge dentro de um sentir entre amigos, né, dentro do, como eu falo, um coraçonar, né, o coração estava chamando, porque a maioria dos pachas, ainda bem que esse ano a coisa mudou, que entraram integrantes aqui do Brasil, da Bahia, de Salvador, que é onde a gente está, mas antigamente, geralmente, os membros, os integrantes, que a gente chama de pachas, né? Porque justamente todo aquele que entra no coletivo, seja para participar, seja para criar redes, seja para chegar junto, né? Para construir o que for, para a gente já passa a ser um pacha, né? Um filho da terra. Então, todos nós somos pachas, né? Porque somos filhos dessa mãe terra. E aí a gente surge com esse coraçonar desse grupo de amigos, de querer, de fato, justamente por ser estrangeiros, a gente, de certa forma, estar em Salvador, não é? Em outro país, não é? Fora das nossas culturas, e ao mesmo tempo se identificando com essa cultura aqui do Brasil, não é? Se sentindo essa irmandade, não é? Essa proximidade, mas ao mesmo tempo sentindo essa ausência do conhecer, não é? Desse intercâmbio, não é? De a gente tanto conhecer mais sobre a cultura do Brasil, como o Brasil conhecer mais sobre a cultura da gente, né? Sim. E é nesse coraçonar, não é? Nesse sentir, que a gente decidiu criar esse coletivo Pachamay, que nossa proposta inicial é justamente usar a arte como ferramenta pedagógica, né, de desconstrução, através da educação, né, de desconstrução do que a gente estava falando aqui, né, a gente está passando agora socialmente, principalmente no processo
social que eu acho que, assim, do mesmo modo que é crítico, o processo também é maravilhoso, porque nós, como seres humanos, estamos tendo que desconstruir muitas coisas diante dessa realidade, né? E muitos conceitos que a gente nem sabe como usar, né? Que a gente, de fato, como eu estava escutando aqui vocês falando com o Hugo, conceitos que de verdade a gente talvez nem ainda tenha o nome, né? Nem ainda tenha, assim, como falar, como expressar isso, mas que justamente essas práticas que a gente está fazendo no dia a dia, né, dentro das nossas experiências criativas, né, que estão nos conduzindo a esse caminho, né, de justamente vamos transformar, né, esses ideais. E o coletivo Pachamama chega a partir dessa reflexão de transformação através da arte educação, não é? E, de certa forma, também como uma forma de forma coletiva, não é? De dar visibilidade a esse coletivo, porque ninguém se transforma sozinho, né? A gente também precisa do outro para se transformar. Sim. Então, cria essa rede, não é? Que é um grupo grande de rede por toda aqui dentro do Salvador, como em outros territórios de Latinoamérica. E surge Pachamama, não é? Que é um projeto bastante, assim, já temos 6 anos, não é? Nessa trajetória, passando com vários desafios, né? Como todos os projetos, né? Culturais, né? Esses coletivos, mas ao mesmo tempo que esses desafios têm trazido muito enriquecimento para a gente. Quando eu digo enriquecimento, não me refiro à parte econômica, porque acho que a gente do setor da cultura é uma parte que a gente sempre sofre diante da realidade, não é? Sim. Mas enriquecimento no sentido de como temos crescido, assim, no sentido de crescimento coletivo, de essência, de construção de redes, de aprendizado mesmo, de o que fazer, para onde ir, não é? O que de fato nos movimenta, não é? O que de fato nos impulsiona a fazer o que estamos fazendo, né? E disso surge Pachamama, não é? Desse sentir, de se chegar junto e integrar, não é? Principalmente integrar nossa principal fonte, integração latino-americana, por isso o nome é Coletivo de Integração Latino-Americana. O que mais eu posso... Diga, pode falar. Não, pode falar. Isso é, bora integrar essa América Latina, né? Bora virar aquela imagem, né? Como o Galeano. Não é Galeano, não. Bom, continue, Camila. Okay. É isso, então, mas é isso, né? A gente, pelo menos aqui, está criando uma rede, não é? Assim, agora se criam vários tipos de rede, né? Agora a gente antes era mais no espaço físico, né? Que justamente até coletivo tínhamos a Casa Cultural Pachamama, que ficava na cidade em Salvador, no Monte Serra. Desculpa, eu estou pensando porque eu vim do México, agora estou na Chapada, não é? Tem que se localizar a coisa. Tínhamos esse espaço, mas devido rede na Chapada, rede na Chapada Diamantina, pelo amor de Deus, isso mesmo que a gente precisa construir essa rede aqui da Chapada. E aí, justamente quando entrou esse processo da pandemia, a gente decidiu, não é, por questões mesmo que não tinha como manter, não tem como manter um espaço cultural, no caso da gente, que o pouco que era mantido era devido às atividades que a gente fazia dentro da comunidade. A gente estava dentro de uma comunidade de pescadores, onde a gente levava diferentes atividades, entre elas cinema. A gente chegou a levar um grupo de grafiteiros, né, para a pessoa aprender sobre grafite e toda a transformação que tem esse mundo, né, do grafite, né, transformação no sentido de social, né, da pessoa enxergar essa realidade. Levamos teatro, fizemos sarau. O sarau ainda continuamos fazendo no sentido virtual, né, é uma coisa que a gente continua dando continuidade, né, conseguiu dar continuidade. E também a gente fez cursos de reforço escolar, várias atividades assim, não é? Levamos rodas de cura, não é? Com mulheres, com as mulheres da comunidade, não é? Elas participaram. Aí naquela época que eu estava dentro da especialização de arte e educação, eu conheci a Nádia, que ela é tupinambá, e ela conseguiu ir lá fazer esse ritual com a gente, um ritual assim maravilhoso, de muito crescimento,
e de purificação, não é nossa como do espaço, não é? Porque chegou essa energia feminina, não é? Pachamama é essa energia feminina, não é? Já vem da Mãe Terra, então assim, aquela energia que sempre é muito criador, muito de criação e de união. E depois disso, então, aí como veio a pandemia, esse processo todo que todos ainda estamos pensando, não é? Estamos nesse processo de meio que voltando à realidade, mas que realidade é essa, não é? Porque eu não me sinto ainda dentro da realidade, não é? A gente está nesse processo, né, de deslocamento, não é? De entendimento de tudo isso que está passando. Aí, devido a isso, também surgiu a possibilidade no caso eu ir no México, a gente ir no México para estudar, e ali o coletivo criou uma redes maravilhosas, não é, dentro do México, que é na Escola Chiapaneca, não é, de transformação do pensamento crítico, que justamente eles vêm com outra proposta, de justamente a gente vai vamos transformar nosso pensamento, mas como é que a gente transforma esse pensamento? Não é que a gente estava falando aqui, será que a gente fala de empreendedorismo? Não, será que a gente fala de sustentabilidade? Será que a gente, até mesmo os conceitos de gênero, né, a gente fica até, muitas vezes, até dividido, até na angústia, meu pai, como é que eu falo isso? Como é que eu digo se eu falar errado? Não é? Porque precisa ter um argumento. Mas aí eu acho que, mais do que os conceitos, uma coisa que eu tenho aprendido muito dentro dessa rede, não é, lá da Escola de Transformação do Pensamento, é justamente mais do que entendimento, é você sentir o porquê que você está querendo transformar isso. E como que você começa a transformar essas práticas dentro da sua realidade, não é? E nesse sentir mesmo, é que a gente, dentro do coletivo de Pachamama, tudo que a gente procura fazer, colocando dentro dessa ideia de empreendedorismo, né, que a gente... Claro, se a gente pensa em empreendedorismo no sentido capitalista, a gente sempre está pensando no lucro, né? Porque o capitalismo Sim. é isso, você só empreende, ou seja, só é sucesso dentro do empreendedorismo se você tem uma lucratividade, né? Mas dentro das nossas realidades, ainda mais quando a gente trabalha com cultura, com arte, com educação, né, que são campos assim, que trazem outra perspectiva, não é, outro olhar da vida, outro olhar diferente, em todo sentido. A gente pensa assim, como coletivo, acho que esse empreendedorismo é mais como um processo criativo, não é? O que nós, Pachas, não é? E quando eu digo nós, eu digo tanto as pessoas do coletivo, como aqui essa rede que está se construindo, como as outras redes, não é? O que nós, Pachas, de fato, queremos fazer, não é? E conseguimos fazer. Que a gente também, de fato, poderia dizer, ai meu Deus, eu quero fazer um bocado de coisa. Mas isso se adapta à nossa realidade, e isso mesmo vai trazer, pelo menos, mesmo que não seja a questão do dinheiro, né? Porque o dinheiro, como diz... como falava um amigo meu lá, que ele é indígena, não é? Dinheiro é um simbolismo imaginário, não é? Ou seja, que quando você quer, você procura, ele vai chegando assim por si só, porque faz parte da nossa realidade. Ele está ali sempre circulando. Agora, uma coisa é quando você trabalha em prol dele, que você se torna escravo dele, não é? Desse dinheiro, né? Desse símbolo, por dizer assim. E outra coisa é quando você cria, não é? E ele, de por si só, ele chega como uma fonte de abundância dessa criação que você está fazendo. Então, dentro dessa proposta, o que é empreender, não é? O coletivo Pachamama vê como um processo de criatividade. Nesse momento agora, a gente, por exemplo, está na construção de cursos livres, que vão ser ofertados por os integrantes que estão agora fixos dentro do coletivo, né? E que justamente entra nessa angústia, como o Hugo falou. Meu Deus, mas você precisa fazer divulgação, precisa fazer live, é muita coisa, né? Você precisa, é muita coisa. E muita coisa que a gente muitas vezes não tem ainda o conhecimento, porque ali para fazer live precisa entrar, pesquisar como é que faz, não sei o quê, sabe? E isso acaba gerando angústia, acaba gerando, assim, bloqueios, inclusive, né? Que acaba gerando até medo, né? Muitas vezes a gente pode até parar por isso, não dou conta disso, vou parar. E o que acontece? Essa ideia que poderia ser um sonho, uma coisa assim, que inclusive esse projeto que a gente está fazendo agora, dos cursos livres, né? Surgiu de um sonho, porque aí vem em parceria com Dandara, que vai estar na próxima, Dandara Lopes, que vai estar na próxima live de vocês, né? Ela é amiga minha, a gente se conheceu na especialização, e ela teve um sonho. Ela falou, Mila, eu sonhei a gente fazendo
um evento afro-indígena decolonial. Olha a potência, não é quase nada, afro-indígena decolonial, qualquer coisa. Aí eu falei, não dá, meu pai, se você sonhou, o sonho é assim, né? O sonho é uma coisa de sabedoria, né? Que a gente, se ele chegou a mensagem, a gente precisa escutar essa mensagem. Aí ela começou, a gente começou a falar, e disse, Danda, vamos embora integrar, porque, tipo, pelo menos, cada uma fala desde sua realidade, né? Não tem como falar de conceitos que justamente o que a gente estava falando, não tem como colocar na mesa coisas que a gente não consegue, ou inclusive que ainda a gente nem conseguiu processar e entender direito o que é, não é? Mas a gente pode falar do lugar de onde a gente é. Existe Dandara, no caso, que é daqui do Brasil, raiz afrodescendente, eu que sou da Colômbia, raiz indígena, não é? De origem indígena. Então, posso falar dessa realidade, não é? E a gente pode fazer esse intercâmbio de saberes, não é? E isso que vai ser no início, que foi antes da pandemia, né? Que vai ser no início vai ser um encontro, de repente um congresso. A gente estava pensando assim, um evento único, acabou virando curso, né? O que a gente está criando um laboratório pedagógico, que justamente são várias oficinas que a gente vai estar ofertando, não é? Uma sobre, no meu caso, a minha oficina é sobre pensar práticas de cura para o bem viver, não é? Vamos pensar juntos, não é? O que a gente, justamente nessa proposta, né? O que a gente, enfim, procura para se cuidar diante de tanta coisa que está acontecendo no mundo, né? Quando eu falo cura, eu não vou passar dicas de cura, eu quero saber, não é? Eu quero entender, eu quero que a gente dialogue sobre isso, não é? O que a gente entende quando a gente fala de cura. No caso, também vai ter oficina de empreendedorismo, vai ter uma sobre edição de projetos culturais, né? Vai ter uma sobre repensar nossa filosofia, não é? Justamente para nós, como latinos, como a aula inicia, a gente já fez semana passada a primeira live e o curso, a primeira aula, né, que vai ser aberta ao público, vai ser dia 10/8. E a partir daí, já as pessoas, para ficar acompanhando, né, as datas que a gente vai estar divulgando. Então, mas tudo dentro dessa perspectiva, justamente, de como nos transformamos, né, de como a gente se transforma justamente para esse bom viver. E o que é esse bom viver, né, porque a gente fala de muitos conceitos, mas que são fortes, né, e que traz toda uma representação de vida também, não é? De para onde estamos indo, né? Então, a gente, como coletivo, esse empreendedorismo, pode ser assim que a gente está fazendo agora, a gente está vendo mais como um processo criativo, né? Cada um vai fazer conforme ele se senta bem capaz de fazer. E aí, eu pensando aqui, por exemplo, dentro dos estudos que eu realizo, né? A gente pesquisa muito o Hugo Selman, não é? Que o Hugo Selman coloca assim, o sujeito como atuante. Ou seja, muitas vezes a gente fica nessa questão de problematizar, de querer entender coisas, mas o que eu faço na minha prática, não é? Dentro do meu coletivo, começando pelo meu corpo mesmo, que é o meu primeiro coletivo, né? Pela minha mente, por mim mesma, e depois por aquele coletivo que me rodeia, família, amigos, vizinhos, não é? E aquele que depois coletivo mais amplo, que é o social, né? Mas o que eu faço desde esse pequeno coletivo, que não é pequeno, porque já é grande coisa quando a gente fala não é, daquele coletivo, minha mente, meu corpo, eu, não é? E o que a gente consegue realizar, não é? Diante disso, uma transformação que, de fato, eu me identifique com o que eu estou fazendo. Então, a gente está também nessa construção dessas redes com que a gente se identifique nesse sentido de construir juntos, construir coletivos, não é? E de dar conta, de certa forma, não é? Do que a gente está construindo. E entre as redes, eu vou falar um pouquinho também das redes. Gente, vocês podem me interromper. Né? A gente está gostando de te ouvir, por isso está parada. Foi ótimo, porque eu acho, Camila, que você trouxe assim, uma visão geral, né, do projeto, do que vocês fizeram, mas também traz aí na sua fala algo que é muito precioso, né, do como vocês têm equilibrado, né, a intencionalidade, né, um projeto que tem valores, que tem vontades, que pensa
como você falou, né? A construção do íntimo, essa relação com essa loucura que nós estamos vivendo, com a perspectiva de como as pessoas estão reagindo a isso. A gente tem que falar de saúde mental, né? Porque nós estamos todos ficando doidos com tanta live, com tanta reunião, com tanta cobrança, tudo está muito intenso. E aí você fala, não, eu quero saber da cura, dos processos internos. Mas, ao mesmo tempo, vocês discutem, vamos pensar como é que a gente faz para discutir esse tal empreendedorismo, que vocês vão chamar de processos criativos, mas se a gente for pensar também como eles se apropriaram dos termos e a gente se afastou, criatividade também é alguma coisa que, de um certo modo, tem muito a ver com esses termos que o capitalismo tomou para si, né? Tanto que algumas pessoas falam, economia criativa, não vamos falar disso, não vamos falar de criatividade, porque criatividade também foi a tomada... Na verdade... Nesse processo de cura que você está falando, quando a gente também fala de chakra, de coisa, existe a força criativa, né? A força da criação. E a gente, no processo subjetivo de dentro para fora, a gente tem que aprender a conviver com essas demandas da competitividade do próprio sistema. Na verdade, o que eu estava tentando falar com o Hugo, e que eu não vou conseguir falar porque a live só sustenta 3 pessoas e tal, e eu gostaria de ver vocês 2 juntos falando, é que arte, empreender, realizar e produzir arte, para mim, necessariamente, uma pessoa que trabalha com arte, com processos de cura, com processos decoloniais, porque, querendo ou não, você é uma pessoa estrangeira que está num local, na Chapada Diamantina, ele é de São Paulo, ele está também numa região específica, então, tipo assim, pessoas como nós chegarmos nesses lugares e construirmos empreendimentos, quando eu digo empreendimento, não é necessariamente dependente do sistema capitalista do jeito que ele é. Mas realizar é empreender. A arte pode ser consumida e deve ser consumida. Infelizmente, a gente está preso num momento pandêmico que existe uma precarização do trabalho que nos obriga a estar inseridos no marketing digital. Eu e Dani mesmo eram pessoas comuns e tal, que a gente teve que ser obrigado pela quantidade de lives, de projetos que se envolve, abrir Instagram e começar a desenvolver atividades. Então, assim... produzir cultura e produzir cultura para a América Latina e para comunidades locais, né? Exige hackear o sistema. A gente, enquanto artista e enquanto produtor, a gente tem que hackear o sistema, a gente tem que entrar lá. E é uma coisa que eu lembrei muito quando você falou aí de mulheres afro-indígenas, a gente falou muito por aqui nesse processo de afroempreendedorismo, né? Sim. Talvez existisse um latino empreendedorismo, né? Que a Quilélia Gonzalez também falava muito, de sermos mulheres amé-africanas. Eu acho que ela tá rodando aqui, de sermos mulheres amé-africanas. Então, assim, a gente se colocar no lugar de uma produção artística, de uma produção cultural e de um agente colaborador dessa transformação através da cultura e da arte, a gente não deixa de ser realizadores, empreendedores. Então, acho que a proposta é essa, entrar para hackear, né? E não para se apropriar. É isso mesmo, eu também acho. Acho que assim, a diferença é quando você entra no capital para você se alinhar ao capital, né? Outra coisa é quando você faz uso, a gente não pode, ou seja, fazer de conta que a gente não está nessa realidade. Porque aí a gente estaria fingindo estou em Marte, então, não é? A gente tem que se apropriar. Nós nascemos no capital, né, Camila? Nossa geração nasceu, nós vivemos numa sociedade capitalista, a menos que a gente esteja em determinados lugares específicos, talvez em pequenas comunidades, sociedades que conseguem viver em coletivos ali de... Isso está posto, né? Mas nós estamos tá posto. Aí nós vamos precisar desenvolver uma ideia, né, de viver ali o outro, exploração da mão de obra, o lucro presumido a partir de uma perspectiva, enfim, a gente precisa, né, ter um outro olhar. Eu acho que é isso. Trabalhar para construir uma outra realidade. Isso, porque a diferença está quando você usa essas ferramentas, né, que são importantes, mas que você utiliza de fato para uma transformação, né? Para transformar inclusive essa ideia do capital, né? Entendendo também, para esse entendimento, porque como a Dani falava aqui, né? A gente não pode negar que a gente nasceu dentro dessa cultura capitalista, né? Então isso já está inserido em nós. Mas uma coisa que se inserir, outra coisa, como justamente ali entra o processo de cura. Quando você pensa ter consciência
de as coisas que dependem de você transformar e depende de você curar, né? Que é aquela questão que vocês, inclusive, aqui no início falavam, né? A questão, por exemplo, dessas questões de violência contra a mulher, né? Que sempre, imagina, milhares de anos, né? Que a gente vem escutando e continuamos sofrendo com isso, e continuamos vivenciando isso, né? Nós como mulheres e tudo. Então, assim, dentro dessa perspectiva, pelo menos eu, Camila, né, me perguntei, mas o que eu posso fazer, né, para mudar essa minha realidade, para mudar esse meu lugar? E isso é muito desafiante, porque ali eu me confronto com meus saberes que foram já instalados, né, com essa desconstrução de coisas que já foram, vamos dizer, eu fui educada, não é, dentro dessa sociedade, e ao mesmo tempo também, do que eu posso também, ao mesmo tempo que eu vou me curando, mudando as minhas práticas, não é, dentro desse meu cotidiano, né, dentro desses meus coletivos, né, e como é que eu posso também fazer ações sociais para que isso não fique só para mim, aí fica também chegue para outras pessoas, né, porque também não tem quando você faz uma coisa só para você. Ali a gente entra numa ideia capitalista, né? Porque justamente tem que também, ao mesmo tempo que você vai conseguindo superar, entendendo coisa, curando coisa, né? Você compartilha justamente para mostrar aquele outra, não é? Que é possível mesmo, é possível. Agora é desafiante, é muito desafiante, não é? Entre isso, por exemplo, uma das redes que eu acompanho, que eu faço parte, é a rede do coletivo da filosofia da libertação de Henrique Dussel. Mas só que essa filosofia da libertação, apesar de que é uma proposta super interessante e assim muito bacana em muitos sentidos, ela foi escrita por homens, né? Ela foi escrita pelo homem que é Henrique Dussel. E a gente agora criou um grupo de coletivo de mulheres, justamente onde a gente retoma as obras dele e estamos relendo toda a obra dele, da filosofia da libertação, e reescrevendo essa obra desde a perspectiva de nós mulheres, né? Sim, porque uma coisa é como ele fala, a gente pode se libertar assim, ele fala num sentido mais coletivo, outra coisa é como nós mulheres, dentro da nossa realidade, dentro das nossas situações mesmo cotidianas, né? Aquela coisa que não se cansa a gente de surpreender essas notícias, não é? Que não cansam e nunca vão cansar, não é? Porque são surpreendentes. E que você disse, meu pai do céu, tanta coisa, ainda estamos vivenciando isso, né? Ainda estamos vivenciando essa realidade. Mas essa realidade a gente não precisa ir muito longe mesmo. Eu estou agora aqui na Chapada, mas eu moro na ilha de Itaparica, estou morando agora. E ali na ilha, a cultura é muito demais patriarcal, né? Aí ali um pouco a mulher tem pouca voz, vamos dizer, né? Então, assim, como isso se torna um desafio, né? Por exemplo, no meu caso que eu estou falando. No meu caso, como se torna esse desafio diante de uma outra realidade? Olha, eu estou fazendo um grupo de pesquisa que está estudando, não é, como a gente desconstrui, não é, esses tipos de pensamentos, não é, desde nosso olhar, mas a realidade social me dá uma pancada na cara e me diz, minha filha, você precisa também fazer outras coisas, porque senão fica tudo no papel, muito bonitinho, mas como é que faz, né? Então, é nesse sentido, mais ou menos, que é a questão do coletivo e que Pachamama mais ou menos se coloca, né? Se transformar a partir do lugar que a gente é, não é? Como coletivo, a partir do lugar onde a gente está também, né? Então, a gente está entendendo, né? Entendendo tudo isso que está passando agora, não é? Dentro da realidade e tudo. E aqui, agora, diga, pode falar, Dai. As pessoas estão botando comentários muito interessantes aqui, agradecer a todo mundo que está aqui presente, né? Comentando, agradecendo. Sol, manda aí pra gente esse filme que você falou, né? Ela mencionou aqui, Camila, um filme que fala sobre esse empreendedorismo no cinema. Falou também que está num grupo de mulheres na América Latina. Muitas pessoas te elogiando, mandando beijos, falando que você é maravilhosa. Agradecendo, inclusive, também a fala antes do Hugo, né? Obrigada, gente, por todos os comentários. Porque hoje foi tão intenso que a gente nem teve muito tempo de falar dos comentários. Falaram também da Nádia Cauã. Ai, que saudade de Nádia Cauã, nunca mais, né? E aí o Hugo falou agora, né? Artes Utopia é o Hugo, não é? Aí ele falou assim, ó. Processos criativos, lindos, é isso que estamos ocupados o tempo inteiro. A Eloá falou, muito bom esse programa super produtivo. Ele falou, boa parte do nosso processo criativo não são públicos, né? Não nasce para ser, exato. A Sol também botou para você aqui. Procure Renato e Joana em Lençóis. Tem o Ela,
O Ela também é um projeto do nosso colega lá do OBEC, Vinícius Morente participa também, né, da UNEB. A Maria perguntou para você, as lives são pelo Pachamã, aqui pelo Instagram? Pronto. Pelo Pachamã mesmo, do Instagram. Isso. Aí a Miriam botou, é um desafio grande tirar a doçura da amargura. O desafio de estar em família e estar em coletivo, dentro de uma configuração de família que foi criada para ser individualista. E aí, essa coisa do individualismo surge de novo, né? A Miriam perguntou também, como que a arte pode transcender esses individualismo e competitividade no cotidiano? E aí, logo depois, porque aí a gente pode falar um pouco disso, né? O Artes Utopia fala assim, ó, hackear o capitalismo implicaria justamente em hackear o individualismo e a competitividade e outras coisas afim. Portanto, a arte como prática de criar, ver, problematizar relações, como as coisas, as ideias, o mundo, as pessoas. Então, todo mundo comentando um pouco isso. Eu acho assim, para a gente ir caminhando agora para o final, para a gente pensar um pouco isso. Então, você deu uma visão muito interessante sobre o que é o Pachamã, conhecemos bastante do projeto, né? Dessa luta que você vem fazendo. Conhecemos também assim, um pouco dos projetos, das perspectivas do que vocês estão pensando. Vamos acompanhar esse IG aí, que tem essas programações bem interessantes agora em agosto. Mas e aí, acompanhe, por favor. Pronto. Ela falou, Vinícius, da esposa de Joana, que preciso conhecer a Joana então, viu, Sol? Não conheço. E aí, vamos pensando então isso aqui, né? Que foi bastante comentado. Individualismo e competitividade. Como é que a arte dialoga com isso? Como é que vocês estão dialogando com isso? Já pra gente ir, porque o nosso tempo tá um pouco... Ô, Dani, já que vocês estão falando de individualismo e competitividade, eu acho que esse é uma boa deixa para o Hugo voltar, porque eu acho que eles podem falar juntos sobre isso. Aí eu vou derrubar, vou sair, vocês voltam e mais tarde eu entro, porque eu acho que eles devem falar juntos sobre esse assunto, viu? Massa. Licença. Eu acho que... obrigada, Sol. Eu chamava... Na verdade, tem que todo mundo sair e eu chamar os três de uma vez. É assim que tem que funcionar. Então, assim, vocês duas clicam no X e eu vou chamar os três. Fecho, né? Hugo, vou chamar, viu? Peraí. Então vou sair daqui. Tá. A gente está aprendendo, né, gente? Como falou, a gente tem com esses desafios todos da tecnologia, vai aprendendo ao vivo, fazendo ao vivo, mas o importante é que a gente está fazendo essas redes acontecerem. Então, agora vamos ver se a gente traz aqui para o finalzinho do nosso encontro hoje. Incrível! Quem não assistiu do início, sugiro que assistam, que peguem, que mandem para outras pessoas, que conheçam um pouco mais desses projetos que a gente teve aqui hoje. Olha, vamos ver se vai funcionar, hein? Vamos ver. Olha, o Hugo está de volta. E aí, Hugo? Amei o Hugo, viu? Não conheço não, mas gostei de você, viu, Hugo? Não, mas eu também te... que legal. Tá faltando a Júlia. Tô aqui. Mas a gente pode... Eu chamei os quatro. Não sei, talvez é isso, né? Talvez tenha que atualizar o Instagram. Essas coisas loucas, né, gente? Tem que atualizar o tempo inteiro. Tem a história da obsolescência programada. A gente tá Ô, loucura! Mas vamos lá, então. Vamos falar de como é que a arte enfrenta, então, essa relação entre a individualidade e essa competitividade tão massacrante que a gente vê aí no mundo. Queria ouvir vocês. Pode falar, Hugo, vai. E aí eu te respirar um pouco. Essa última coisa que eu digitei, que eu coloquei no comentário, eu fiquei para ficar pensando nisso, né? Acho que a arte é sobre criar relações, quer dizer, eu tenho vivido a arte assim, né? Então é sobre criar relações com o meu olhar, quando eu identifico relações que são poéticas para mim entre as coisas, mas é uma prática também de estar com as pessoas, de trabalhar juntos, né, no sentido de se envolver com as coisas juntas, né? Então, para mim, a arte já quebrou para mim, já me aponta muitos caminhos sobre quebrar o individualismo. E, então, se eu tenho que devolver ela para um contexto que é individualista, que é capitalista, que o capitalismo é baseado no individualismo. Eu não estava com essa ideia tão clara para mim, mas esse ano eu fiquei muito forte com isso.
o quanto a gente está empurrado para o individualismo em formas muito sutis. Isso é um processo histórico e que é cada vez mais profundo. E aí eu comecei a ver pessoas, amigas e amigos discutindo isso também. Então a gente tem uma coisa do meu hoje muito forte e é sutil, sabe? A gente não precisa mais nem de computador coletivo, cada um tem o seu celular, cada um, né? E é tudo, é minhas coisas, é minhas ideias, é meu sonho, é meu corpo, é meu, é meu, é meu, é meu. Então me parece que a gente caiu numa armadilha complicada. Né? Lógico, a gente quer escapar de cadeias de opressão que a gente viveu e vive ainda, que quando a gente fala nós, alguém ou um grupo pequeno de pessoas logo toma conta de falar em nome desse nós. É isso que a gente não quer. Né? Então surge o chefe, normalmente um homem branco, assim assado, né? Que a gente conhece bem essa história, mas já surge os líderes, alguém falando em nome do nós. A gente não quer isso, de fato, mas a gente tem que responder a isso com essa ideia do eu, meu. Eu estou sem respostas para isso. E a partir de hoje, com a conversa ouvindo vocês, eu fiquei com essa ideia. A arte é, para mim, pelo menos na minha história, a Júlia falou aqui de um grupo maravilhoso que eu participei, para mim foi uma experiência maravilhosa, que é o Grupo X. Eu amo demais. Amo demais. Amo aquelas pessoas, foram muito inspiradoras para mim. Para mim, a arte sempre foi sobre trabalho coletivo. Eu fui treinado nisso. Mesmo quando tínhamos diretoras e diretores, era um gestor, era alguém que no final tinha que arrumar alguma coisa e tinha que estar no volante, numa hora que tinha um volante. Né, mas todo o treinamento foi sobre criação coletiva. Eu não consigo mais ver essa ideia da criação pessoal, da autoria. Sabe? Como é que eu posso falar que fui eu, citar ali as coisas que eu li, citar a fala de vocês aqui, sabe? Como é que eu vou dizer que foi ideia minha? Né? Então, acho que para mim, eu fiquei com isso hoje. A arte, para mim, sempre foi um caminho sobre criar relações com as pessoas, com as coisas, com o mundo. Então já me aponta umas portas de saída do individualismo e da competitividade, se possível. Que massa, muito bom ouvir isso. Antes de te ouvir, Camila, eu só queria dizer, Hugo, eu também compartilho muito dessa sua perspectiva, porque eu sou capoeirista, desde que eu me entendo por gente. E a capoeira, ela só existe em coletivo. Então, assim, eu cresci. Eu vi na estante aqui, a queridíssima Olivia, da Cor do Ébano, entrou aqui. Se ainda estiver aí, ela vai concordar comigo. A gente não existe sozinho. A capoeira, ela só acontece em coletivo e cada um tem uma função. Porque se não tiver gente batendo palma, a roda não tem a mesma energia. Se a bateria não estiver completa, a roda não tem a mesma energia. Se não tiver o outro para jogar, se você estiver jogando sozinho, não faz o menor sentido. Então, assim, o coletivo ali precisa funcionar todo mundo bem, todo mundo junto, para a coisa poder fluir, mesmo que esteja em funções diferentes. Eloá também é capoeirista, respondeu logo aí. Camila. É isso aí. O meu internet está cortando um pouquinho. Não sei se vocês estão me escutando. Bem, Sim. Tá? Bem. Pronto, que aqui está meio que corta um pouquinho, mas estou escutando. Eu assim, a arte como de certa forma, uma ferramenta, não é, de resistência que leva a gente para uma transformação, né? Inclusive para a gente conseguir enxergar outros caminhos, não é? Ou como se fala mais filosoficamente, outras utopias, não é? Outras construções. Que também pode surgir que de uma forma em um espaço coletivo, como também pode surgir num espaço individual, mas que de certa forma, seja um, seja outro, isso se torna coletivo, justamente porque chega, não é? A imagem, essa transformação daquilo interno que a gente tem, vamos dizer, aqueles sonhos, aquelas ideias, não sei o quê, e que se traz para o simbólico, né? Para a gente conseguir ver essas possibilidades que é de construção, né? Eu pensando nisso da arte, eu acho que assim, a arte permite
nos transformar em vários sentidos, desde o sentir, não é? Quando eu enxergo isso, não é? Qualquer que seja o processo criativo, artístico, né? O que eu sinto, não é? Como me identifico com isso, né? E como também vou me relacionando com esse tipo de arte. Isso, eu acho que, assim, eu poderia falar, assim, um pouquinho de um projeto meu que eu estou criando, mais no sentido individual, que justamente é sobre arte de viver, não é? Porque muitas vezes a gente pensa a arte como uma questão de, sei lá, quando fala arte, a gente pensa escultura, pintura, não é aquela questão mesmo bem acadêmica, vamos dizer assim, né? Mas a gente esquece que a vida mesmo é um processo artístico, né? Que a gente mesmo cria diariamente, né? E que a gente tem se a gente está nessa vida, a gente está aqui porque a gente é uma essência de arte, não é? Um ser que veio para criar, não é? Que é a nossa função. Mas o que acontece? Essas questões, essas estruturas sociais, né? Como eu vejo, né? Desde o que eu estou pensando, estou sentindo, essas estruturas sociais que tem nos formado, não é, como sujeitos, acaba não se encaixando muito nessa vida mais mecânica, não é? Nessa vida eu preciso, e por exemplo, no caso de nós mulheres, as mulheres sempre nesse papel de cuidadoras, não é? E acabamos criando para o outro, né? Cuidando do outro, né? Construir, e a gente acaba esquecendo, assim, de fazer essa nossa vida uma questão de criação artística no sentido como quero que ela seja, não é? E o que eu preciso, no caso, se for, vamos pensar numa pintura, não é? É que eu gosto de pintar. Então, assim, chega a imagem na minha cabeça, não é? Através do que for, de uma planta que eu vi no jardim que eu estou, ou num sonho, ou numa escuta, numa fala que eu falei com alguém, me chegou, não é? Aquela coisa do sentir, não é? E aí eu vou, isso na prática, não é? Então, que ferramentas eu tenho, que pinturas eu tenho, não é? Para fazer essa arte acontecer, colocar dentro do quadro, né? E aí começo a desenhar, não é? Mas esse processo artístico tem que ser prazeroso, eu tenho que me sentir bem, eu tenho que me sentir também transformada, realizar com isso, para que depois eu possa mostrar essa pintura, estou dizendo isso, mas pensando que vocês pensem no sentido da vida de vocês, não é? Do que cada um precisa considerar essa arte como uma transformação de vida, não é? Então, assim, depois que eu já, de fato, projetei o que eu desejo, não é? Eu, tipo, nasci a minha alma, por dizer assim, a minha essência dentro dessa pintura, aí sim eu posso mostrar para o coletivo, que aí o coletivo, quando vai ver, cada um também, a partir do seu sentido, do seu lugar, do que for, vai se identificar, não é, com essa arte, e a partir daí a gente pode criar outras redes, né, que criam outros tipos de artes já mais coletivas. Então, eu acho que a gente tem que sair um pouco dessa arte no sentido mais acadêmico e para pensar que a própria vida da gente já é um processo artístico que a gente precisa começar a trabalhar, não é? E a começar justamente a dar essas pinceladas, essas limpas, não? Esses borrões, vou adicionar aqui, vou tirar aqui, não é? Vou desfazer tudo, vou começar de novo, por que não, né? Então eu vejo assim na arte nesse sentido, né? No sentido mais de atuação mesmo. Mas... É isso, acho que é isso. Julinha. Eu estava aqui pensando, já que a gente está falando de coletivos transnacionais, e de indivíduo, e de coletivo, como é isso de você sair do individual, porque, a rigor, a arte se copia, né? É como o Hugo falou, né? A arte e criação se copia, e que a própria publicidade, o marketing se aproxima. Nada se cria, tudo se copia, né? Como é que é isso de sair, já que você também está falando de processos de cura, de sair a criação e a arte, a energia criativa e a arte dentro de si, enquanto indivíduo, para o coletivo e para o mundo, né? Como é que isso se conecta? Eu fico imaginando aquela imagem Unicef do planeta e as crianças todas de mão dada, né? E quando eu falo, eu adoro esse nome, Hugo caiu, não sei se é o caso de como é que a gente coloca ele de novo. Como ele fala de artes, utopia, eu acho lindíssimo, porque a gente fala de um mundo ideal, né?
O que é importante, a gente, quando está no mundo capitalista, mas a gente tem que pensar no ideal. Quando a gente lê os planos nacionais de cultura, outros planos relacionados a direitos da infância e tal, a gente fica olhando, não, mas isso aqui é muito idealista, isso aqui é muito impossível, mas a gente está falando, de fato, pensando num mundo que seja ideal. Então, assim, eu queria saber como vocês pensam de como se sai desse indivíduo, meu corpo, meu coletivo, para o mundo. Porque quando ele criticou ali e falou assim, que a gente está pensando sempre meu corpo, meu corpo, meu corpo. Mas a gente, como mulher, e quando pensa na legalização do aborto, a gente pensa primeiro na gente, né? É o meu corpo que é o pertencimento. E como é que é isso? Como é que a arte sai do indivíduo pro coletivo para o mundo? Aí, se vocês quiserem tentar colocar Hugo de novo, eu não sei, acabou? Ai, meu Deus! Temos Ai, que dó. Já temos 2 horas de live, então vamos interromper. Olha, vamos ter que continuar essa conversa com esse tema maravilhoso num outro momento, né? Porque não falta tema. Júlia, eu trouxe aqui um tema aqui agora, assim, pra gente falar, então, num próximo assunto. Eu vou deixar Vamos seguir. Vamos comentar, vamos fazer isso. Fica para a reflexão. Fica nos comentários da live. É isso. Fica para a reflexão. Um profundo comentário, né? Uma profunda reflexão. Todo mundo faz essa reflexão aí nos comentários, tá certo? Temos todas as pessoas que estão aqui, coloquem o que é que pensam sobre isso que o Julinha levantou agora, e a gente vai continuar essa conversa nos comentários. Ela vai postar de novo, vai ficar eterna, enquanto ela vai no Instagram aí, o vídeo vai ficar no Reels, e aí vocês comentam tudo. Pronto. Hugo, que pena que você caiu agora no final, mas eu vou me despedir, viu? Mandar um abraço para você. Agradecer muito, né? Eu acho que foi uma aula, foi muito bom as reflexões que você trouxe. Camila, que fosse, hein? Pati a mãe. Adorei te conhecer. Viva, Pachamama, viva a integração latino-americana. Viva. Nós brasileiros, nós somos nos sentimos cada vez mais latinos e latinas, né? Você tem razão que nós nos sentimos pouco, assim. Eu fiz meu doutorado sobre essa temática, né? E fui buscar isso no cinema. Enfim, é uma discussão também longa, não vou nem começar. Mas a gente pode, em outro momento, continuar falando. Aproveito aqui para mandar um beijão para Juan Brizuela, né, nosso argentino preferido. Chiquérrimo, nosso argentino de estimação. Nosso argentino de estimação. Nosso produtor cultural. E aqui a todas as pessoas que estavam com a gente no programa inteiro. Um beijo para Dandara também, que vai estar com a gente em breve. Julinha, quer falar alguma coisa? Despedida? Teve aí, apareceu Dandara, apareceu Ira Carvalho, apareceu Felipe Rego, apareceu Ana Paula Vasconcelos, diversos produtores aí e gestores extraordinários. Solange Moraes, estamos muito chiquérrimas hoje. Sempre com a gente. Junto à formação também, que a gente vai chamar em algum momento. E Jorge Bahia, queria muito agradecer a Hugo, apesar dele estar caído. Foi riquíssima a conversa, leveza e conhecimento. Muito obrigada a vocês. Muito obrigada. Muitas graças. Muitas graças. Valeu, gente. A gente vai colocar aí nos comentários algumas dicas que nós temos essa semana, né? Nós estouramos o nosso horário, mas a gente tem dicas, vamos deixar nos comentários para vocês. Tá bom, gente? Então, um beijo. Fiquem bem. Muito obrigada. E legal as pessoas que chegaram hoje, hein? Então, um abraço aí também para quem chegou. A Miriam e outras pessoas que ficaram com a gente aqui o programa inteiro participando. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, abraços.